Bom dia, pessoal. Eu entrei no. Ai, meu Deus. Eu entrei pelo login certo. Ah, entrei. Só tá meio dormindo. Deixa eu ver se eu acho a Fábio. Vamos ver. Achei. Tô te chamando, Fábio. Oi, Fábio. Oi, Fábio. Oi, bom dia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ouvindo bem. Ah, então tá bom. Ah, olha. Eita, que rápido. Eu ia dizer, vamos esperar um pouco o pessoal entrar, mas já tem 1.200 pessoas. É rápida a entrada. É rápido, né? O movimento é rápido. É isso aí. Fábio, eu vi que você tem acompanhado durante a semana, né? Isso é Tenho. ótimo. Eu só não consegui acompanhar na terça, mas eu olhei e não consegui olhar toda da terça, né? Que foi ótima, né? É, Na terça de manhã eu tinha uma atividade, daí eu não consegui participar, porque no é. fim a gente tá se dividindo, mas a diretoria da UNCM, que está aqui toda nos acompanhando, tá assistindo todos os dias, e depois a gente vai para o grupo da diretoria executiva para discutir as lives, né? Porque a Continua, gente. né? Isso é Isso, ótimo. não, e até para a gente também, porque a nossa ideia são os espaços que a gente participa, que eles reverberem dentro da própria instituição, né? Como a gente tem Exato. um compromisso muito grande e a ideia de participar de espaços, de discussões, é justamente para que a gente possa levar alguma coisa para os conselhos, né? Que vão Exato. reverberar dentro dos municípios posteriormente. Então a ideia toda é essa. Ótimo. É bom, eu te Uhum. falo isso porque o bom é que também você já vem acompanhando as discussões estão muito interessantes, assim, porque Então como muito boas. Como são de lugares diferentes de fala, e essa Uhum. era a ideia quando eu pensei no domingo, foi exatamente poder trazer uma visão ampliada e alargada da situação, uma visão onde a gente pudesse problematizar a partir de diferentes pontos de vista. Tá tão interessante que talvez semana que vem já tem mais duas falas com outras duas pessoas, ou Uhum. três. Não sei, porque também eu tenho que ver se eu tenho energia para tudo isso. É porque as lives elas nos tomam tempo, porque tu precisa te organizar, né? Que nem eu Ixi. aqui. Hoje eu prefiro lives até de manhã, mesmo eu não dormindo, né? Porque eu tenho eu tenho insônia. Sempre tive, mas agora tá bem pior, né? Todo Mas mundo. eu tenho preferido que seja de manhã, porque eu observo que de manhã a gente consegue ter um público até maior e a gente está mais oxigenado, né? Bem aquela É, coisa de manhã, tu tá com a mente mais aberta, tu é, consegue também te dispor mais a ouvir, a falar, você depois a sabe refletir. isso, e tem uma coisa que eu percebi que a internet de manhã ela é mais estável do que, por Isso. exemplo, aquele horário de pico das 6 horas em diante até 8, assim, acho que tem uma Né? concentração de De situações. gente. E como era o único horário do dia que em toda semana eu e as pessoas que eu tinha convidado podiam, eu disse, ótimo, porque aí a gente faz um horário comum. E veja que pelo lado bom, a gente até regulou a rotina das pessoas, que aí todo Aham. cedo. Tá todo mundo acordando cedo, né? Tá todo mundo acordando cedo. É, Aham. Bem exatamente. isso. Bom, então acho que a gente já começa. A gente já deu Podemos. aí 4 minutinhos para o povo chegar. Eu quero, então, antes de mais nada, te agradecer muito, Fábio, por tu ter aceito, né? Eu tenho Obrigada. insistido para todo mundo, e falado sempre no início das lives, que isso se trata de um acordo de vontade das pessoas, né? Uhum. Quando no domingo eu acordei, porque eu passei uma noite muito deu sono, assim, preocupado, e dizendo, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. E tem uma coisa para mim que tem ficado sempre muito latente, Fábio, né? Que é esse timing das coisas, né? A gente não pode. Opa, deixa eu tirar os comentários aqui que
em geral, funciona melhor. É, a gente não pode perder o timing, a discussão está acontecendo, então é a hora da gente ir levantando discussões, ideias. Eu tenho recebido alguns retornos muito legais, além de ter recebido muita mensagem que eu diria, ai, por favor, não me escrevam no celular. Terça-feira eu tive 100 mensagens no celular. E assim, eu sozinho fazendo tudo. Uhum. Só com a ajuda da Maíra, que eu preciso agradecer, que me ajudou a baixar vídeo para eu postar no YouTube, para facilitar o acesso das pessoas. Mas, assim, eu tenho uma vida toda de trabalho, que eu não consigo dar conta para ficar respondendo mensagens, senão a gente não faz as coisas. Mas o que eu tenho chamado a atenção é que essas pessoas que estão aqui conversando com a gente, elas estão topando conversar com a gente também por esses compromissos que assumem e sabem que o tempo da discussão é agora, o tempo para a gente tentar problematizar é agora. Eu recebi uma mensagem muito interessante de uma cidade do interior de São Paulo, que eles estavam com um protocolo pronto de retorno, numa ânsia de fazer, e voltaram atrás a partir das nossas discussões e disseram, opa, acho que a gente precisa esperar, talvez a gente estava se precipitando, né? A Rita começou super bem e deixou umas questões muito importantes para a gente refletir, para a gente pensar. Eu acho que uma das coisas que muita gente me relatou que impactou demais é essa chamada de atenção que a Rita disse. A gente precisa primeiro voltar com os adultos, acolher esses adultos, pensar em estratégias com esses Uhum. adultos, para depois pensar no acolhimento das crianças, na chegada das É. crianças, para que a gente possa acolher melhor. Essa dimensão, esse ponto que a Rita chamou a atenção da intersetorialidade, de que nós vamos ter que pensar em estratégias de organização com certeza distintas. Então, ela já trouxe umas boas perguntas para a gente. A Sabrina, Uhum. que é de uma área que não é a área que a gente transita, alertou de coisas que todo mundo ficou de cabelo em pé. Bem, nós estamos fazendo uma Uhum. crítica medonha, e com razão a nossa crítica, né? A um governo que quer trabalhar por achismos, a gente não pode repetir. A gente tem que conversar com pessoas das suas devidas áreas para entender, Uhum. para dialogar e pensar em como é que a gente pode produzir, fazer o nosso trabalho da melhor forma, porque nós estamos falando de uma coisa muito séria, né? A gente está vendo fora do Brasil quando se precipita o risco e os problemas que causam, né? A gente viu na França que eles voltaram, tiveram que suspender. E ontem a Lu, do Ministério Público, também deu uns indicativos muito legais, assim, no sentido da gente pensar nessa ampliação, nessa articulação, pensar nessa ideia do bem comum, né? Eu fiquei muito pensando ontem nessa ideia que a gente vai ter que pensar numa estratégia para todos e para cada um. As ponderações que ela foi fazendo foi muito interessante. E aí hoje a gente segue Uhum. contigo. A Fabi, ela é uma grande batalhadora e ela tem um know-how dentro construído dentro do que é o funcionamento, o sistema, né? A engrenagem das escolas com as entidades maiores, então governo federal, governo estadual, governo municipal, a escola, os conselhos. A Fábio tem esse know-how, a gente já trocou durante essa pandemia algumas vezes ideias, e a Fábio sempre foi muito disponível, que eu quero sempre deixar registrado o meu agradecimento. Uhum. Além disso, ela está aí na batalha de escrever a dissertação no meio disso tudo, que haja coragem e energia. Aí está a explicação de tu me perder o sono, né, Fábio? Sim, um E pouquinho também. e tem filho Uhum. e está envolvida em tantas causas. Então, Fábio, eu preciso te agradecer. E eu já vou te deixar uma pergunta agora, quando eu te passo a Lá. palavra. Eu me dei conta, interessante isso, né? Eu me dei conta que algumas pessoas, por exemplo, algumas pessoas, o que é UNCME? Porque para algumas Uhum. pessoas
é uma sigla que não diz nada, né? Nada, com coisa Então, nenhuma. então eu vou te pedir duas coisas, assim, Fábio, que Tá. você explique o que é a UNCM Uhum. e como que os conselhos municipais atuam em geral nos seus municípios. Tá bom. Então, bom dia, Paulo. Bom dia quem está nos acompanhando. Eu vi que quando eu estava passando os comentários, a gente tinha gente de tudo que é lugar do Brasil. E eu Exato. também vi alguns conselheiros de outros estados, porque a ideia de vir aqui conversar contigo também é para levar um pouco do que a gente tem feito aqui no estado do Rio Grande do Sul para outros estados. Ontem eu participei de uma live que é da UNCM Nacional, né, falando da experiência do Rio Grande do Sul, do que a gente tem feito e dado de suporte para os conselhos. Bom, a UNCM no território nacional ele existe desde a década de 90. Né, que é a União Nacional dos Conselhos. Ela congrega os conselhos municipais de educação de todo o Brasil. Né. A partir da Constituição de 88, nós tivemos a possibilidade de instituir o Sistema Municipal de Ensino, né, que até então nós tínhamos o sistema estadual, não temos ainda um sistema nacional, e o nosso problema muito grande da educação justamente é isso, porque a gente não tem um sistema nacional de educação. Para a gente ter ideia, o parecer número 5 do Conselho Nacional foi homologado, depois a gente fala sobre ele, né? Mas o parecer número 5 do Conselho Nacional foi homologado e o ministro da Educação até agora não homologou ele. Né? Exatamente. O conselho, se a gente tivesse um sistema nacional, nós não precisaríamos passar pelo ministro, né, pelo crivo do ministro, a aprovação dele ou não, a partir da normatização e da legislação nacional. Certo? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o Conselho Estadual aprova os pareceres dele e o secretário de Estado não precisa homologar. Quando o Conselho Estadual aprova, está aprovado. A maioria dos nossos sistemas municipais, o que é o sistema municipal? É quando o município toma para si o papel de norma complementar. Eu não posso criar norma diferente do que a União fez. Por exemplo, eu não posso dizer que na LDB está fixado que nós temos em anos normais, né, 200 dias letivos. Eu não posso ter 199 no meu sistema, porque daí eu estou ferindo o sistema nacional. O Conselho Municipal de Educação, dentro do sistema municipal, ele vem justamente com uma norma complementar. Eu posso criar normas complementares. Eu posso, por exemplo, estabelecer nas diretrizes curriculares nacionais da educação, para bebês, a gente tem de 6 a 8 bebês por profissional. O sistema dá para o município a possibilidade de dizer, não, aqui a gente vai botar 5. Eu posso Mas não colocar pode 5? pôr Posso. 9. Eu não posso botar 9, mas 5 eu posso. Entende? Então, o exercício da norma complementar é para isso. Eu posso trabalhar nos furos da legislação, certo? E a UNCM, ela congrega todos os conselhos, não para que a gente tenha uma mesma ação, porque a LDB também dá a autonomia do sistema, né? Nós temos a autonomia. Quem é que compõe esse sistema? A Secretaria Municipal de Educação, se a gente está falando do sistema municipal, né? Como administrador desse sistema, como quem vai acompanhar e cobrar das escolas, né, que fazem parte do sistema, o cumprimento das normas. Né? Daí são todas as escolas municipais, daí da rede municipal, e todas as escolas privadas de educação infantil. Exclusivamente privadas de educação infantil. Né? Escolas que têm ensino médio, que têm o ensino fundamental, não entram dentro do sistema. Uhum. Tá? Então, por exemplo, eu sou de São Leopoldo. Né? São Leopoldo, nós temos 51 escolas municipais e nós temos 70 escolas privadas de educação infantil. Esse é o meu mundo de fiscalização, normatização. Tudo que o conselho faz vai para essas escolas, especificamente para essas. Mas no município tem escola estadual, tem escola privada de ensino médio, ensino fundamental. Essas vão respeitar as normas do sistema estadual, que quem é que faz? O Conselho Estadual. Então, o papel da UNCM Nacional e da UNCM Rio Grande do Sul, na qual eu coordeno, eu estou no meu 3º mandato na UNCM, eu vivo o Conselho Municipal de Educação desde 2005. Né? Eu estou debutando agora em maio. Semana passada eu debutei, fiz 15 anos de CNE aqui de São Leopoldo.
E eu era uma pessoa, uma professora antes, e hoje sou outra professora, né? Quem tiver oportunidade, quem estiver nos acompanhando, participem dos conselhos, né? O conselho precisa ouvir, porque quem é que compõe o conselho? Cada conselho tem uma composição, justamente porque a gente, volta a dizer, não temos um sistema nacional que não diz, como no conselho do Fundeb, do CACS Fundeb, quem é que deve compor minimamente. Para o conselho de educação não tem. É quem a Câmara de Vereadores, quem o próprio município se envolver, é que vai organizar uma lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores que vai determinar quem é que compõe esse conselho. E daí é que entra a educação infantil. Se a gente vai olhar a natureza dos conselhos, a gente tem uma pessoa, às vezes, da educação infantil, ou às vezes nenhuma da educação infantil dentro dos conselhos. E aí, Paulo, é a provocação. Né? Esse ano a gente está em ano de eleições municipais, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas até agora elas vão acontecer ainda dentro de 2020, certo? A provocação é que nós, professores, façamos um movimento para que nós possamos compor os conselhos municipais. Porque tu tem nos provocado muito isso, né? Eu queria já te agradecer aqui, Paulo, que tu nos ajudou muito a refletir sobre o nosso caderno de atividades presenciais e não presenciais. E nos provocou demais, tanto que agora a gente já está pensando em outras questões, discutindo protocolos estaduais, e nós estamos lá brigando pela educação infantil e por incrível que pareça, para que lá conste criança, o conceito de criança. Né? E isso tem muito do teu trabalho. Né, do teu trabalho, por isso que eu te disse aqui no início, quando ainda nós tínhamos, né, 1.000 pessoas, agora estamos já a 4.000 pessoas, né? Então, a ideia da UNCM participar das lives, de ouvir as outras pessoas, é justamente para que a gente agregue todas as discussões ao nosso discurso. Porque como nós somos um órgão representativo da sociedade, porque na verdade é isso, Conselho Municipal de Educação não é órgão de Estado, ele não é do governo. Por mais que a gente lute em alguns municípios para desvincular o CME do poder público, porque tem, né? Isso a gente tem que dizer que tem, mas são pouquíssimos. E eu devo muito isso ao trabalho que nós temos feito com a Undime, que é dos dirigentes municipais, e aqui eu acho que vale para ti também ouvir um dirigente municipal, Paulo, porque por mais que todo mundo, a gente vai lá e quando olha o que o município fez, tá todo mundo querendo acertar. Né? Eu acho que é legal ouvir também o dirigente municipal para ver o esforço que eles estão fazendo. Porque como não tem uma norma clara nacional, como não tem uma diretriz do Ministério da Educação, que nós precisávamos ter, minimamente. Onde está o Ministério da Educação? Não existe, né? A gente não tem a discussão. Olha só que horror, tu tem que. O Senado tem que dizer que não tem que ter nem agora. Sabe? Assim, é o fim da várzea, a gente tem dito, é o fim da várzea. Né? Então, é isso que a gente precisa, entende? Como a gente não tem nada nacional que regule, nós, enquanto sociedade, precisamos provocar. Né? Precisamos provocar, precisamos discutir, e a gente tem que ouvir, e a gente sempre diz isso na UNCM, a gente tem que se juntar com aqueles que vivem e que entendem. Eu não posso falar de educação especial sem ouvir alguém que fale de educação especial em tempos de pandemia. Eu tenho que ouvir um professor que hoje está buscando formas de estar junto do seu aluno, e a gente não tem falado em recuperação de carga horária, a gente tem falado em manutenção de vínculos, inclusive isso foi né, uma sugestão tua para nós, e a gente agregou essa ideia, e a gente tem defendido isso junto com a Undime e com a FAMURS, né? E nós precisamos entender que a ideia é justamente essa, né? Nós somos, a Márcia Carvalho está aqui me mandando, Fábio, tu falou que nós não somos órgão de Estado. Isso, nós somos um órgão de Estado, não somos de governo. Beijo, Márcia. Aqui o pessoal está acompanhando, e a Márcia é presidente em exercício do Conselho Estadual. Né? Não sei se tu já conhece a Márcia. Conheço. Ela é ótima. Da gente conversar na semana que vem. A Márcia ela é maravilhosa. uma interlocutora nesse período muito importante. Isso.
Estamos muito felizes agora que ela está na presidência em exercício do Conselho Estadual. Conseguimos rearticular muitas discussões e a Márcia aqui me lembrou, me pontuou muito bem. Realmente, nós somos o órgão de Estado e não somos de governo, né? Obrigada, querida. Viu como a gente está sempre bem acompanhado? Né? A gente nunca está só, né? Essa é a dica. Esteja bem acompanhado. Aham, sempre bem acompanhado. Então, nós precisamos entender do papel do conselho, né? A importância que o CME tem, mas se a sociedade não fizer parte do conselho, ele acaba sendo só proforme, entende? E Fabi, é esse o movimento que a UNCM tem feito, e, batalhado e corrido atrás. e eu sei, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que nem todo conselho, ele, nos municípios, tem municípios que não têm conselho, né? E tem municípios que têm o conselho, mas ele não atua no sentido da Isso, ele regulação. não tem sistema, ele não tem o sistema municipal instituído. Nós temos conselho em todos os municípios, Paulo, só que o que acontece? Nem todo conselho cumpre o que está dentro do seu regimento, ou porque a portaria que nomeou os conselheiros ainda não foi assinada pelo prefeito, que daí nós temos também que cumprir determinações que a lei coloca. Né? Uhum. Alguns segmentos não indicaram os seus conselheiros, conselho todos temos, né? Em Uhum. relação ao sistema, essa autonomia de normatizar, né? De fazer norma complementar. Nós temos 70 municípios que ainda não têm o sistema instituído. E isso Aqui foi no uma Rio Grande vitória do Sul. no Rio Grande do Sul, porque quando a gente assumiu, quando eu comecei a fazer parte do Conselho de São Leopoldo em 2005, nós tínhamos 200 e poucos municípios só que tinham um sistema municipal instituído. Só, sabe? Mesmo desde 88 que a gente tinha, inclusive tinham sistemas que estavam instituídos e que nem a administração sabia. O prefeito tinha feito um decreto, e por isso que a gente coloca aqui, não é viável fazer o sistema através de decreto, e sim através de legislação aprovada pela Câmara de Vereadores, porque daí para mexer na estrutura do Conselho, tu tem que ir para a Câmara de Vereadores, né, justificar para as bancadas o porquê alterar os conselhos, porque também a gente vive isso. Né? Em alguns municípios, aqui hoje no Rio Grande do Sul, a gente está vivendo com um conselho, e nós estamos junto com o Ministério Público, e aqui mandar um beijo para a doutora Luciana, que ela é a nossa porta-voz também, né? A Luciana, ela acaba sendo o elo entre vários espaços, e ela tem cumprido isso, assim, de forma muito afetuosa e muito respeitosa. Né? O Ministério Público, a partir das Predux, tem feito um trabalho exemplar no Brasil. Né, e tem nos apoiado. Então a gente já está numa ação, porque eu realmente, em um município aqui do estado, o conselho foi destituído, né? Foi reorganizado sem o próprio conselho saber. A presidenta estava trabalhando quando chegou, mas por que tu está aqui? Tu não está mais na presidência do CME. Então, para te ver o quão frágil a gente também acaba sendo em alguns lugares, em função de que a sociedade também precisa comprar essa ideia do papel do CME. Nós, professores, temos que comprar. Porque muita gente pergunta, o que tu faz no conselho? Gente, a gente faz muito, a gente trabalha, nós não temos hora atividade que nas escolas tem. A nossa carga horária de trabalho ela é integral e ela é além da carga horária de trabalho. Né? A maioria dos conselheiros no Brasil todo não recebe nenhuma ajuda de custo para estar no CME, que São Leopoldo, por exemplo, não tem. No Rio Grande do Sul são pouquíssimos, não chega acho que 20 CMEs que ganham um jeton. Né? Ou uma ajuda de custo para transporte, para se locomover, né, até a reunião. Ainda nós lutamos, às vezes, para poder o conselheiro ter a liberação para ir para a reunião do CME. E aqui, para quem está acompanhando, se o conselho não se reúne, nós não temos escolas credenciadas e autorizadas para abrir, para atender as nossas crianças, Paulo. Né? Nós não temos normas que olhem para as crianças, certo? E aí que é o papel do conselho. Então, é isso. Eu acho sempre importante esclarecer, e eu tenho sempre chamado a atenção, inclusive das minhas alunas, eu falo, vamos descobrir quem é o conselho, quem são as pessoas dos municípios de vocês, para vocês também poderem entender, vão olhar as orientações legais, normas que o conselho do seu município editou, porque
isso é importante para a gente entender como que está sendo entendida a organização e funcionamento da rede do meu município a partir dessas normativas Isso, macros, né? Então, por isso isso que, aí. inclusive por isso que eu quis, nessa sequência de conversas, dizer, eu acho que nós temos que conversar com alguém que venha do lugar dos conselhos, dos conselheiros, para vir conversar com a gente, até porque eu acho que uma das coisas que a gente vai começar a ter que discutir a partir de então, né, Fábio, é que reorganização estrutural de carga horária, rácio adulto e criança, nós vamos começar a imaginar para esse retorno, né? Porque a gente Uhum. sabe que as estruturas das escolas têm seus grandes limites, né? Tem muitos. Na maioria das redes, as escolas não foram construídas para ser uma escola de educação infantil. E mesmo quando elas são construídas para ser uma escola de educação infantil, ainda há muitos limites. Há muitos limites porque a própria arquitetura ela Não é ajuda. a materialização de uma concepção. E em inúmeros lugares nunca se ouviu um professor ou um pedagogo a respeito do que pode ser interessante sobre o funcionamento de uma escola, né? Eu me lembro que em 2013, não lembro agora que ano, eu fiz um trabalho para o Ministério da Educação e fiz como avaliador de atividade educacional, se chamava, e a gente ia visitar escolas. Eu fiquei aqui no Rio Grande do Sul, em muitos lugares. A ideia era olhar os pró-infâncias, mas sempre quando eu ia, as escolas me mostravam, a gente quer te mostrar a nossa escola que a gente está construindo, Uhum. né? E é muito interessante como tinha uma ausência de reflexão pedagógica no sentido daquilo que favorece o funcionamento. Então, quer dizer, para não entrar nesse âmbito, para não abrir esse parênteses, nós temos uma estrutura física com limite. Nós temos as nossas escolas de educação infantil. Esses dias alguém postou essa semana, olhem, Paulo, olha lá não sei em que país que já estão retornando com sucesso. Eu tenho muito acompanhado isso pelos meus amigos desses países, por pessoas que têm me mandado. A Sari tem sido uma pessoa muito bacana que tem me mandado muito material. Mas a gente também tem que considerar que nós estamos falando de uma outra proporção adulto e criança nesses países, que é Uhum. bastante diferente do Brasil. Quando eu conto fora do Tem. Brasil, as nossas escolas têm 80, 100, 200 crianças, as turmas têm 20, 25, por aí, assim vai. E olha que aqui no Rio Grande do Sul a gente ainda tem uma estrutura mais ou menos. Vai para Sim. São Paulo ver o número de adulto e criança que É tem por horrível. sala e o número É. de crianças que tem na cidade. As pessoas fora do país, como tudo isso elas não conseguem entender. Então, a minha pergunta são duas que eu vou te fazer, Fábio. Fala. Uma é, se vocês estão participando dessa discussão junto ao Estado sobre o Uhum. retorno, se está sendo dialogado e pensado junto com vocês dos conselhos esse Uhum. retorno. E aí, o que tu pode nos contar a respeito disso? Essa é a primeira pergunta. E segundo, vocês dos conselhos, você como coordenadora regional da UNCM aqui do Rio Grande do Sul, coordenadora não regional, estadual aqui do Rio Grande do Uhum. Sul, como é que vocês estão, se vocês estão tratando sobre que discussões vocês vão ter que encaminhar dentro dos seus municípios sobre essa estruturação que implica carga horária, número de crianças, número de adultos. Se vocês, como conselho, podem falar dos protocolos sanitários, enfim, Uhum. nesse sentido eu gostaria que tu nos falasse. Tá. Bom, sobre o Estado, né? Nós, sim, nós participamos dos GTs, são dois GTs hoje, né? Dois grupos que existem, um sanitário, que daí nós participamos junto com a SEDUC, Ministério Público, com a Undime, que é dos dirigentes municipais, com a FAMURS, que é a Federação dos Prefeitos, e o SINEP. Né? Nós participamos desse grupo discutindo os protocolos. Inclusive, nós levamos muitas questões da educação infantil para dentro dessa discussão, Por né? favor. Porque pelo protocolo da saúde que foi apresentado, inclusive estava uma tarde discutir com um que me undime
a situação da educação infantil. Uma tarja bem grande, né? Daí a gente disse, opa, pelo menos isso, né? Porque na rede estadual não chegam a 200 crianças atendidas pelo sistema, pela rede estadual. Então, o compromisso da educação infantil é da rede municipal e das escolas privadas, né? Bom, com isso nós apontamos muitas questões, né? Porque a ideia é que a gente tivesse 15 crianças, de 10 a 15 crianças por sala na educação infantil, e a gente apontou que isso dentro de um berçário para bebês e crianças bem pequenas é um número que é inviável, né? Que nós não temos como trabalhar com esse número. Inclusive, nós solicitamos do governador que a educação infantil não volte em nenhuma rede, nem pública e nem privada. Né? Foi encaminhado um documento, um ofício ao governador solicitando que a educação infantil não volte agora, porque nós não temos a análise dos protocolos, não dá segurança em função de todas as questões de troca de fraldas, dos brinquedos. Quando a gente olhou as fotos da França, do retorno, a gente encaminhou para esse grupo que nós temos estadual, e a provocação que nós fizemos, vocês estão observando que todos os brinquedos das salas estão cobertos? Como é que a gente vai falar de autonomia? Como é que nós vamos falar sobre todas as provocações que a gente tem feito quando nós chegamos numa escola, que esse é o papel do conselho, chegar numa escola e ver um monte de material dentro de armário, longe do alcance das crianças, a primeira coisa que a gente diz é, quem sabe a gente tira o armário? Por que a gente não coloca esses brinquedos à disposição para que as crianças possam escolher? Mas não vamos também largar tudo misturado. Vamos pensar em espaços dentro dessa sala, porque esse também é o papel do conselho, Paulo, provocar esse tipo de reflexão. Nós não podemos intervir na proposta pedagógica da escola, mas a gente deve questionar a proposta pedagógica para que a escola nos convença. A escola tem que nos convencer. E a proposta pedagógica dela tem que casar com essa oferta. Então, foram essas preocupações que nós estamos fazendo, muito forte, inclusive no interior do estado, onde há o transporte das crianças de educação infantil, feito pelo próprio poder público municipal, onde as crianças entram no transporte escolar para ir até a escola, nós temos questionado muito como é que a gente vai colocar todas essas crianças dentro do ônibus. Né? Daí foi falado no rodízio de crianças em relação ao número de habitantes do município. Para que tu possa ter uma ideia, o São Leopoldo ia ter 5 grupos. Então, como é que a gente vai... Daí cada dia ia um grupo, cada dia, sabe? Daí a gente disse, não dá para ser assim, né? Então tu vai ter aula um dia por semana. Qual é o papel da escola, né? E cada um dia, daí tu pensa na educação infantil, cada um dia vai ser uma readaptação. Tu vai na segunda, tu vai Porque quando a gente voltar, nós vamos ter a readaptação, isso a gente tem colocado. Nós vamos ter que voltar ao período de readaptação das crianças dentro da escola, na educação infantil. Porque, inclusive, a gente não sabe quais dos nossos... Nesse momento agora, fazer justamente o levantamento, né, dos profissionais, porque para pensar protocolo, a gente tem que pensar quem volta. Exato. Quem volta. Alguns municípios, inclusive, rescindiram os contratos. E a maioria são professores ou auxiliares de apoio da educação infantil. Então, como é que tu vai voltar se tu não vai ter o teu quadro de recursos humanos? E como é ano eleitoral, o Tribunal de Contas, numa live que teve conosco, ele apontou muito bem isso, que nós temos que cuidar que contratos rescindidos, dependendo do período, como é ano eleitoral, tu não vai poder recontratar. E daí como é que tu vai abrir escola? Como é que a gente vai abrir uma escola? Se a gente não vai ter o número de profissionais para poder abrir. Se antes nós já tínhamos dificuldades, tu imagina agora, se com essa quebra de contrato que houve. Né? Então, esse é um dos pontos que a gente provocou muita discussão dentro do protocolo de saúde do Estado. Né? E aí, né, Fábio, só antes de você seguir, eu preciso chamar a atenção, que é uma coisa que eu tenho falado, é que eu não entendo, porque essa ideia de fazer rodízio
de um grupo por dia está sendo generalizada. E assim, é um total desconhecimento sobre as crianças, sobre a saúde emocional das crianças. Porque assim, eu vou vir Até só na o segunda-feira. vínculo, Para até quê? o vínculo com os colegas, né? Porque Como é não que eu importa se é só estabeleço? bebê, criança, meu filho também tá aqui, eu tenho 3 filhos, né? Tenho coleção, né? O meu do meio tá no 5º ano. Ele tem o grupo de amigos que ele tem mais relação. Será que na hora de pensar o rodízio vai ser feito esse estudo de quais são as relações que eles têm também internamente? Claro que não, né? Não vai Não, ter como. e o rodízio não se justifica do ponto de vista da aprendizagem, não se justifica do ponto de vista emocional, não se justifica do ponto de vista da estrutura de organização familiar, porque o que, que muda a criança sair na segunda, do ponto de vista se os pais têm que se organizar para trabalho, quer dizer, aqui eu volto para aquilo que a Rita falou, a gente vai ter que ir para um outro lugar de discussão, que é talvez rever, e ontem a Luciana também falou sobre isso. A gente vai ter que conversar sobre uma outra reorganização das jornadas de trabalho dos Isso, pais. isso. Porque o que se justifica é talvez o que eu entendo como possível do ponto de vista pedagógico, estrutural, é que talvez não, as crianças não vão poder ficar mais 12 horas dentro de uma instituição. Não. Que tu vai ter que Até pelos reduzir, protocolos a gente não consegue ver isso, Paulo. não, A e gente tu não vai ter que consegue. reduzir os agrupamentos e, portanto, reduzir a carga horária, ok. A gente tem um outro problema, que é se não mexe nas jornadas de trabalho das famílias, eu só estou fingindo que não estou vendo o problema, porque a criança não fica 12 horas na escola, mas ela sai da escola e vai estar num cuida-se como muitas já estão Já estão. e em situação muito precária. E aí Uhum. a nossa responsabilidade em proteção às crianças foi por água abaixo. Vai pro lixo. É, Vai pro então, lixo, né? eu acho Porque que eu. essa ideia de rodízio é uma ideia muito sem noção, muito descabida, né? E daí quando a gente começa a pensar um protocolo sanitário, tu vai a muitas coisas, porque é alimentação, né? Como é que tu vai alimentar as crianças, os bebês, né? Como é que nós vamos fazer esse processo de alimentar os bebês? Tu sabe que quando eles estão comendo a banana, eles vão dividir com o coleguinha, né? São relações que a gente não consegue. A educação como um todo é feita de afetos, de vínculos, que nós temos o contato, o carinho. Então, como é que tu vai pensar? Porque por mais problemas que a gente tenha na nossa infraestrutura, as nossas escolas elas têm tido um cuidado muito grande desses momentos de troca de afeto, desse momento de troca de experiência. Então, como é que a gente vai pensar isso? Daí, nesse momento, tem o protocolo da saúde, mas também nós estamos discutindo um protocolo pedagógico, né? E isso a Márcia Carvalho, que está comandando dentro do Conselho Estadual, no regime de colaboração, aonde nós temos um DIME, FAMUR, ZUNCME, agora eu não lembro quem mais está, se o Cinep, acho que o Cinep também está, a SEDUC também. Então, nós estamos discutindo acordos pedagógicos que, dentro do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos provocar essa discussão dos acordos pedagógicos, né? Então, nós ontem estávamos discutindo isso dentro da diretoria executiva para que a gente pudesse encaminhar hoje as nossas contribuições, acho que foi ontem já no final da tarde, e a gente trouxe muito isso, porque nós vamos ter que, além de pensar nas questões sanitárias, a gente também vai ter que pensar em um novo acordo. Como é que eu vou abrir uma escola sem pracinha? Porque a ideia também tem sido essa discussão. Abrir a escola sem a pracinha. As crianças não vão poder ir na pracinha. E daí tu pensa, como é que tu vai abrir uma escola de qualquer escola com a pracinha fechada? Com aquele momento ali onde eles vão brincar no balanço, onde eles vão brincar na areia, onde eles vão comer areia, onde eles vão brincar. E nós vamos ter que tirar isso da educação infantil. E isso é uma discussão que a gente faz, inclusive, no próprio ensino fundamental, porque que a pracinha tem que ser do bloco pedagógico. A pracinha é da escola. Ela não é para um determinado grupo. Porque senão, quando a gente vê, os maiores estão pulando a cerca para andar de balanço. Porque a gente adora um balanço. Todo mundo gosta de balanço, de gangorra, entende? Então,
A pracinha, ela é da escola, ela é daquele espaço escolar, ela faz parte do contexto pedagógico da escola. Então, como é que eu vou estar com ela fechada? Eu vou botar fita amarela na pracinha? Né? Então, são muitas questões que têm nos provocado e que têm ajudado a tirar o sono e deixar com muita olheira, porque justamente a gente tem vivido isso. Né? Daí, quando a gente vai pensar no território municipal, o papel do conselho, a gente tem provocado muitos CMEs para que justamente procure a gestão municipal e se coloque à disposição para discutir isso, né? Para discutir essa volta, esse retorno, porque a gente precisa, o retorno pode ser que seja em julho, em agosto, mas nós precisamos discutir esse retorno agora. Para ter Porque o tempo poder público, de para pensar. ter tempo, porque o poder público municipal, gente, para comprar máscara, quanto tempo vai levar para comprar? Porque tem todo um processo. Ah, mas a gente está em tempos de pandemia, pode fazer de qualquer jeito. Não, não pode. Né? Tem critérios que devem ser respeitados, porque senão depois o prefeito logo adiante vai responder sobre isso. O secretário da pasta que assinou a compra de máscara vai responder sobre isso. Entende? E o conselho também tem que puxar esse debate, puxar essa discussão e dizer, gente, educação infantil, crianças, né, pequenas não podem usar máscara. Há 2 anos A não foi. gente não é recomendado usar máscara. E agora está aparecendo, né? Tem vários tipos de máscara, tem várias situações, mas os pequenos não podem até 2 anos, né? Já se tem estudos, já a própria área da saúde já alertou que é perigoso, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai entender isso? E quando a gente pensa no retorno, nós acreditamos, enquanto conselho, que o melhor seria a gente começar pelo ensino médio, né? Para que a gente pudesse ver como é que isso tudo, como é que nós vamos nos adequar a esse retorno, até porque para a gente poder ver os nossos colegas que também vão retornar, o suporte que eles vão precisar, e nesse momento de pandemia, o que a gente pode fazer, né? O que nós, conselheiros, o que a UNCM tem feito? Nós temos discutido muito com a sociedade. As lives, elas têm nos provocado, inclusive, para poder ouvir. A gente não pode mais reunir, porque o Conselho vive justamente disso, né? Em ouvir a sociedade, em fazer audiência pública. Agora, a nossa audiência pública, ela é no YouTube, ela é no Facebook. A UNCM Rio Grande do Sul tem dado suporte, tem ajudado os conselhos a entrar nesse mundo de fazer reunião usando aplicativo. Então, eu queria agradecer aqui a diretoria, a Ilse. Ontem eu fiz uma live, eu esqueci da Ilse, que compõe a diretoria, ela está acompanhando. Eu prometi para ela que hoje eu ia falar só no nome dela, né? Mas dizer que a diretoria executiva da UNCM tem feito um trabalho enorme para poder ajudar. E são 8 pessoas, 9 com a Alessandra, que é a nossa secretária executiva. Nós temos 9 pessoas que estão dando suporte para 497 municípios, para que aconteçam as reuniões, para que o conselho faça reunião virtual, né? E que a gente se empodere das redes sociais e vá fazer discussão no Instagram, no Facebook, mas discussões pautadas em legislação. Não vamos também trazer a política partidária para dentro da discussão do conselho, porque daí também não vai dar certo, né? Porque daí a gente vai fugir do nosso papel. Nós precisamos garantir que o conselho não tenha uma bandeira partidária. Eu sempre digo que a bandeira... Eu sou filiada no partido político, mas a UNCM não tem partido político. O partido da UNCM é educação. Nós vamos defender a educação. E por isso que a gente trabalha... Quando a Rita falou na intersetorialidade, eu logo pensei, o que tu está fazendo é provocar isso, né? E agora eu queria te provocar também. Ontem eu até estava dizendo, eu vou provocar o Paulo, né? Vai lá. Que nós precisamos, Paulo, olha a riqueza que tu conseguiu juntar nas manhãs, das 8h30 às 9h30, a riqueza de concepções, de ideias, de estratégias em diálogo, né? Um diálogo fraterno, um diálogo respeitoso, respeitando cada uma das instituições, certo? Então, eu vejo, Paulo, que aqui tem um material que é fundamental, inclusive, para instrumentalizar a discussão no estado do Rio Grande do Sul
podemos dizer até no Brasil, de protocolos pedagógicos e sanitários, os novos acordos pedagógicos que a gente pode trazer para dentro das nossas escolas. Né? Esse material todo e a gente se coloca à disposição para ajudar a pensar como é que a gente faz isso. Né? Nós já estamos pensando, nós estamos fazendo um levantamento no estado do Rio Grande do Sul, através dos conselhos, das atividades não presenciais, os municípios. E a gente fez uma pergunta bem específica. Da rede municipal, das escolas, nós não fizemos a partir da rede privada, porque senão demoraria muito tempo. Né? Fizemos especificamente para a rede municipal. Quem mandou atividade não presencial para a educação infantil, ou manutenção de vínculo, né? E como isso ocorreu, certo? Desde quando? E depois uma pergunta específica, 10 perguntas específicas só para o ensino fundamental, outra para a modalidade EJA e outra para a educação especial. E nós questionamos se o conselho normatizou isso. Porque a gente está agora naquela situação da carga horária. Só que nós temos a medida provisória 934, que está rodando no Senado e essa semana começa a discussão dela. E nós aqui, aproveitar que nós estamos com um público muito bom, dizer que nós temos emendas da medida provisória 934 que são fundamentais para a educação infantil, certo? Que são as emendas 39, 41, 78, 79 e 130, que dialogam com o quê? Com a flexibilização das 800 horas, né? Nós tivemos a flexibilização dos 200 dias para a educação básica como um todo. E essas emendas dialogam com a flexibilização das 800 horas para a educação infantil, que se a gente vai falar de fato de qualidade, a gente vai pensar a educação infantil de forma diferenciada, como se, eu não cumpri 200 horas, eu não vou para o ensino fundamental. Claro que tu vai. Não implica né? em nada. Tu vai para o ensino fundamental. E também essas emendas dialogam com a proibição de qualquer atividade remota considerada como pedagógica para a educação infantil. Então, a UNCM vem defendendo muito essas emendas, dizendo que elas são fundamentais, que elas sejam aprovadas, né, na Câmara dos Deputados e no Senado, porque a gente precisa que isso seja aprovado, para que, de fato, a gente possa dar para a educação infantil o respeito que ela merece, para que os municípios possam organizar. Mas a Fábio está defendendo que a gente não dialogue com as famílias e com as crianças. Não, pelo contrário. Nós queremos, né, que aconteça assim, a manutenção de vínculos, que as nossas crianças sejam acompanhadas assim, pelas escolas, mas naquilo que elas precisam, né? A gente precisa muito defender também a situação do homeschooling. Porque o homeschooling também né, nós temos que ser contrários e também aparece ali como emendas na medida provisória 934. Então, nós precisamos nos movimentar enquanto sociedade, porque se a gente não cobrar dos nossos deputados e senadores, né, olha o que a galera do ensino médio conseguiu fazer. Se movimentar, vamos nós nos movimentarmos, nós professores, né? Aprova as emendas que falam sobre a flexibilização da carga horária da educação infantil. Temos que fazer isso? Temos. Temos que ser contrários ao homeschooling? Temos que ser contrários ao homeschooling. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos de grande público, de que nós temos vários estados ouvindo, justamente para provocar os nossos colegas professores, para dizer que a educação infantil, sim, ela é maravilhosa, a gente Então, isso tudo também faz parte do papel do conselho. Só que a sociedade precisa entender o CME, né? Precisa participar do seu CME. Quantos professores procuraram o conselho municipal da sua cidade? Ou o conselho estadual do seu estado? Né? Isso é importante que a gente faça, porque estar, né, ser escolhido... Pode falar. Sobre isso, né? Eu quero sempre chamar a atenção que eu e a Fábio, a gente já conversou em algumas vezes, foi muito importante. Eu não sou uma pessoa que tenho, como a Fábia, a Márcia, essas pessoas do conselho que têm
a Monique, que também foi uma pessoa que eu conversei aqui do Conselho Municipal de Porto Alegre, que tem a legislação na cabeça, assim, na ponta da língua. Eu tenho outras coisas na ponta da língua, mas não é a legislação. Então, elas foram muito importantes para mim nesse diálogo. Eu vou indo defendendo e quando ali, Casilma, Silvia e eu escrevemos um retorno ao Conselho Nacional de Educação sobre as atividades não presenciais na educação infantil e a flexibilização da carga horária, é que essa ideia desse fetiche da carga horária, ele é absolutamente injustificável no momento de pandemia, né? Assim, a gente tem uma outra preocupação agora que é a integridade humana, a gente tem uma outra preocupação agora que é a formação humana, a gente tem uma outra preocupação agora que é o bem-estar. Tanto que uma TV me chamou para fazer uma entrevista para falar disso. Eu disse, gente, vamos discutir isso. É outro ponto. A gente tem que discutir o bem-estar das crianças. A gente tem que discutir, por exemplo, o que a gente faz, porque a gente sabe que em casa as crianças talvez não estejam em situações protetivas, mas a escola, como é que ela pode ser? Então, assim, é muito nesse sentido. Eu fiquei, de uma certa forma, animado e relaxei até com esse ponto com o documento do Conselho Nacional de Educação, porque ele fala, inclusive, ele assume que isso também não pode ser uma grande questão e que talvez a gente, então, se apegue aos 60% mínimo da carga horária, né, das tais 800 horas. O que eu acho ainda que isso deveria ser uma coisa assim, não é uma questão agora. Eu e a Fábio, a gente teve uma conversa que para mim foi bem importante no início da pandemia, que numa situação de normalidade, que não é o que a gente está vivendo agora, é bem importante essa carga horária, porque a partir daí se consegue monitorar a presença das crianças, que por sua vez é uma forma intersetorial de proteger a criança. Ótimo, bem importante. E aí nós estamos falando de uma situação, de uma discussão, numa situação normal. Mas não é uma questão agora. Nós não temos uma lista de conteúdos para dar conta. As crianças estão vivendo um processo formativo em casa e sim, a escola não pode desaparecer da vida das crianças, mas ela vai participar, como o que diz na LDB, fundamentada no desenvolvimento integral da criança. A gente não é fundamentado na instrução, é no desenvolvimento da criança, fundamentada na ideia de desenvolvimento das crianças integral, global, como diz a diretriz, como diz a base. Então, apoiando as famílias, sendo um agente de informação, estabelecendo, que é uma coisa que eu tenho chamado a atenção desde o começo, fazendo essa manutenção de vínculos, preservando a identidade, justamente para criar uma reserva intelectual, emocional, criativa, para que agora, nesse retorno, isso sirva, inclusive. Isso vai ser uma ponte fundamental, essa reserva emocional que a gente pode ir criando. Eu tenho as meninas das escolas que eu acompanho do OBC, elas têm feito um trabalho incrível na rede municipal, lá em Novo Hamburgo, que é assim de proximidade, de diálogo com as famílias, de apoio às famílias, de criar sistemas dentro da escola de apoio uma família a outra. Quer dizer, é essa nossa participação. Eu sempre chamei a atenção, a gente não tem que desaparecer, porque isso é irresponsável, inclusive. As redes têm que pensar nesse momento como um processo formativo. As redes que estavam fazendo formação, eu acho que vão voltar com outro gás e com uma outra disponibilidade para a situação. Quem simplesmente disse, vamos ver o que acontece, vai ter um grande problema, né? Então, isso é um ponto que eu queria chamar a atenção. Eu estou aqui apavorada que já passou 54 minutos, Fábio. Voa! E o Instagram, né? Corta, ele não deixa a gente nem... Não deixa a gente ir além, né? E só um último ponto para a gente ir para as considerações finais. Assim, Fábio, quando eu pensei nessas lives, eu pensei ela como... era para um pouco para me acalmar o coração, porque eu fiquei muito mal do sábado para o domingo, preocupado com isso. Foi uma sequência, assim, vi a conversa do governador na sexta, fiquei matutando, daí eu converso com a Sari, ela me dá esse indicativo de que tem muita criança morrendo no Brasil.
E aí eu olho um pouco, navego um pouco pelas redes e vejo o que, que as escolas e municípios estão fazendo com o protocolo de retorno. Me criou um alerta e eu disse, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Hum. Aí eu pensei, o que que eu, uma pessoa física, de dentro do meu apartamento, posso fazer chamando pessoas que eu acho que pode ser importante para o diálogo. Isso é uma ação cívica. Isso não tem uma equipe por trás ajudando. Então, quando as pessoas mandam demandas, calma lá, gente. Façam suas partes também, sabe? Uhum. Isso é uma pessoa física chamando outras pessoas, dizendo ajudem instituições, porque elas estão representando instituições, para dizer nos ajudem a pensar. E justamente eu pensei, vamos fazer esse material agora, deixa disponível, tanto que eu já estou botando no mesmo dia no YouTube, com o apoio da Maíra, que Uhum. eu preciso agradecer, que já baixa os vídeos e me manda. Já deixa no YouTube que fica mais fácil ainda o Uhum. acesso, para que todo mundo possa acessar. A gente teve, por exemplo, no mesmo dia do vídeo da Rita, que foi um que eu olhei, depois não olhei mais, porque eu tô cheio de coisa. É, entre todas as lugares, 40 mil acessos aos vídeos. Então as pessoas estão acessando e eu estou bem feliz porque Acessando. aí elas leem, usam. E aí, sabe o que as pessoas têm que fazer? Pegar esses vídeos e fazer suas discussões nas suas redes. Não adianta me chamar e dizer, vem falar com a gente sobre isso. Não, gente, eu Uhum. não Não consigo precisa, dar né? É. conta. Eu estou fazendo essa conversa aqui, chamando os amigos e as pessoas que eu acho que podem ser importantes, tá? Fábio, teus últimos minutos e só se não der tempo já quero te dizer, mas eu quero ainda talvez tentar dizer de novo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, muito obrigado pelo teu trabalho. Se precisar, eu já te disse uma vez, te digo de novo, eu estou à disposição, que eu puder ajudar. Esse é o meu compromisso com as crianças e com a redes, com os professores de educação infantil. O que tu precisar, eu estou à disposição. Que bom. Que bom, é bem bom isso, bem bom. E tu sabe que a gente sempre pede, eu sou pedichona, né? Eu sou pedichona. Queria dizer que, Paula, eu tô aqui, eu tô falando contigo e tô Eu acompanhando aqui vi. as discussões do meu grupo, né? Porque a gente tem hoje um monte de coisa, mas tá todo mundo acompanhando, todo mundo falando que tá maravilhoso, que não sei o quê. Mas dizer que, Paulo, a gente precisa sim aproveitar esse momento para fortalecer a educação infantil, para fortalecer os nossos colegas que estão lá na linha de frente. Quando eu viajo o interior do estado, e eu viajo muito o Rio Grande do Sul, eu faço sempre questão de conhecer as escolas, principalmente a educação infantil, para que eu possa falar a respeito dela com propriedade, né? Para que eu possa dizer para o conselho, a gente tem que pensar, repensar esse espaço, né? Porque não adianta eu ir no município e não conhecer as escolas, eu olhar um ato normativo, eu preciso ver o que aquele ato normativo significa, porque esse é o nosso maior desafio. Porque a gente constrói um parecer e uma resolução que vai reverberar numa sala de atividades, né? A gente chama na educação infantil sala de atividades, a gente não chama sala de aula aqui no CME de São Leopoldo, né? A gente acredita que tudo que a gente pense, todas as provocações que a gente faz, lê PPP, o ano passado os PPPs foram alterados, a gente ia dar continuidade esse ano nos planos de estudo, a gente tem que aproveitar esse tempo de pandemia para se fortalecer enquanto profissional. Por isso a importância de ter espaços de discussão dentro das redes. Porque eu não vou poder pensar protocolo sanitário quando eu já estiver recebendo criança. Eu não vou poder pensar em novos acordos pedagógicos quando as crianças já estiverem na porta da escola. Eu tenho que pensar isso agora. Eu tenho que discutir agora. Ah, mas eu não estou dizendo que é para as pessoas irem para a escola. Vamos fazer grupo. Tem um monte de aplicativo que é de graça, onde a gente pode reunir. Vamos. Ah, mas eu não tenho internet. Gente, vamos lá, vamos aproveitar. Vamos então mandar áudio no WhatsApp. Vamos fazer reunião pelo grupo de WhatsApp, cada uma manda seu áudio, né? A gente escreve, a gente se comunica, porque nós professores precisamos sim uh, aproveitar esse momento e dar uma outra girada, né? Não é isso? Não é isso? A Isso. gente precisa aproveitar esse outro momento. Tem um minuto, né? Tem 30 Paulo, segundos. querido, eu queria agradecer muito estar aqui contigo, dizer que a gente vai sim se ver muitas outras vezes e vamos aproveitar esses teus dias lindos, essas manhãs lindas, para produzir um material que vá provocar, né? Mais do que a gente já tem provocado, que tu tem feito isso todos os dias, né? Todas as manhãs. Um grande beijo e que a gente possa,
Que Oxalá nos proteja para que a gente se encontrar muito depois e poder sim curtir muito esses momentos de estar juntos e de aprendermos juntos, tá bom? Exatamente. Grande beijo, Um beijo, obrigada, Gabi. Um e que beijo, a Totó. gente possa, todo E mundo que está obrigadão. acompanhando, né? Aham, Obrigadão. isso aí. Beijo.